meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Doutor Ayata, tá bom? Para trazer para vocês aí mais um vídeo que eu espero que de alguma forma contribua no seu conhecimento e na sua prática do tiro esportivo de modo geral, sendo que nesse canal eu priorizei sempre falar de armas de ar comprimido. Quem sabe uma hora começa a falar também sobre armas de fogo, tá? E estamos aqui para trazer mais um vídeo, mas não sem antes deixarem uma dica de segurança para vocês aí, que por certo vai enriquecer a prática do esporte aí. Vamos lá, dica de segurança, prestem bem atenção. Fala pessoal, aqui é o Thiago do canal Shotgun Brasil. Estou invadindo aqui o canal do nosso amigo para passar para vocês uma dica de segurança. Sempre que estiver efetuando disparos no sítio ou no clube com os seus amigos, mantenha o cano da carabina quebrado, assim ela indicará para todos e para você que ela está desarmada e desmuniciada. Seguindo essas regras de segurança, nenhum acidente ocorrerá, ok? Obrigado, Thiago, por essa preciosa dica de segurança, tá bom? Por certo, cada um de nós precisa muito desse bom conselho aí. Convido a vocês a conhecer o canal do Thiago, o canal Shotgun Brasil, canal muito bom, com conteúdo excelente. Se inscrevam nele e se deliciem com o conteúdo do canal, que por certo dará a vocês, além de muitas informações, momentos excelentes vividos pelo tiro esportivo na mão do Thiago aí. Brigadão mesmo, Thiago. E vamos dar então início ao nosso vídeo de hoje. Pessoal, o nosso assunto de hoje talvez seja um dos que mais interessem ao universo dos atiradores em geral. Arma de ar comprimido e arma de fogo, que é tiro com luneta e como saber usar bem a sua luneta. E as lunetas, elas não são apenas instrumentos óticos de mira, que tanto ampliam o alvo diante de nós, como nos dá a condição de fazer uma mira mais seletiva, uma aquisição melhor do alvo através do retículo, não. As lunetas vão muito além disto. Elas, como elementos de engenharia e da dinâmica do tiro, o emprego delas é vastíssimo. De forma que, sem exagero, se fôssemos dissecar o assunto luneta, ficaríamos talvez 3 anos fazendo vídeo só sobre luneta para falar do aspecto luneta, retículos e tudo mais. Hoje o nosso objetivo aqui é explicar um pouco sobre lunetas, com ênfase em como usar o retículo da luneta para saber a que distância você está do alvo, para que você possa compensar o seu disparo, em qual dote colocar o seu disparo, para que você tenha sucesso nos seus disparos, independente da distância para a qual a sua luneta está zerada. Mas para isso eu preciso antes de fazer uma colocação aqui, algumas colocações, porque senão você vai tentar fazer às vezes na sua luneta e não vai dar certo. Então preste atenção no que nós vamos falar daqui para lá e vocês vão mergulhar comigo aqui no nosso chamado método audiovisual e acompanharem comigo aqui direitinho que eu vou falar sobre lunetas para que você possa entender bem. Primeira coisa, lunetas não são todas iguais, nem os retículos são todos iguais. Existe muita diferença externa e interna de uma luneta para outra. Existem lunetas FFP, First Focal Plane, ou lunetas com foco no primeiro plano, SFP, Second Focal Plane, ou lunetas com foco no segundo plano, e DFP, que são lunetas com foco nos 2 planos, primeiro e segundo, sendo que te dá a condição de priorizar um deles e fazer ajuste separado de um deles. Eu vou fazer um vídeo só separado para isso, se vocês quiserem. Deixa eu pegar aqui a minha arma que está com uma luneta aqui. Então, normalmente, possivelmente, quase que impossivelmente, a sua luneta vai ser do jeito que eu estou te falando aqui. As nossas lunetas, ela tem elementos óticos que são a lente ocular, a lente objetiva,
e a lente ocular. Essas duas lentes convergem para formar um plano focal para que você veja com nitidez aquilo que você deseja quando você olha pela luneta. Quando você olha o alvo, a luneta não te mostra só o que está aqui fora dela, não. Ela te mostra também algo aqui dentro que se chama retículo. Então, quando você olha, você vê algo de dentro da luneta, que é o retículo, e o que está lá fora, que é o alvo que você pretende atingir. O foco, o plano focal da luneta, pode estar antes do retículo ou depois do retículo. Quando ele está antes do retículo, aqui para frente, na frente, aqui mais próximo ao objetivo, nós dizemos que é uma luneta First Focal Plane. O foco está no primeiro plano. Quando o foco está de trás do retículo, nós dizemos que ela é Second Focal Plane. A maioria das nossas lunetas são Second Focal Plane. O foco está aqui atrás do retículo. Na prática, para você olhar apenas, isso praticamente não faz diferença. Do mesmo jeito que você olha numa Second Focal Plane, você olha numa First Focal Plane. Qual que é a diferença então, doutor Ayata? Aí que está. A diferença é se a sua luneta tiver zoom. Porque se ela tiver zoom, ela é uma luneta 3x9x40, 4x16x50, aí faz toda a diferença. Por quê? Porque se o ponto focal estiver depois do retículo e consequentemente depois do anel de zoom, quando você der zoom no alvo, não vai ser só o alvo que vai aumentar nos seus olhos. O retículo vai se aumentar junto com o alvo. Os dois aumentam, o retículo e o alvo. E isso implica que você pode usar a zeragem que está na luneta em qualquer faixa de zoom. A luneta que tem o primeiro plano focal e atrás dele o anel de zoom e o retículo, ela é a melhor luneta que tem. Por quê? Porque quando você zerar a arma com 4x, você pode atirar com 10x, com 12x, com 20x, porque quando você der zoom, ela vai dar zoom não só no alvo, mas também no retículo. E o alvo vai ficar na mesma proporção do retículo, esteja ele no zoom de 4, de 10 ou de 20, então o ponto de impacto não vai mudar. Quando a luneta é Second Focal Plane, que são as nossas, que são mais baratas, aí o processo se inverte, porque o ponto focal vem para a parte de trás da luneta e o zoom fica na frente do retículo. O que acontece quando você dá o zoom? O retículo está atrás do anel de zoom, o zoom acontece só com o alvo e o retículo fica do mesmo tamanho. Aí, por exemplo, enquanto a 30 metros um coelho ocupa um dot, uma janela de uma casa ocupa um dot do retículo, se você der zoom, ele passa a ocupar 2 dots. Por quê? Porque o zoom acontece no alvo e não acontece no retículo. Então, para essas lunetas que são as nossas, isso que eu vou ensinar aqui só funciona em zoom fixo. Só em zoom fixo. Porque elas precisam que para cada vez que você mexer no zoom, você faça uma nova regulagem do ponto de impacto, porque se você regulou com ela em 4x, ela é Second Focal Plane, o anel de zoom está antes do retículo, o que vai acontecer? Toda vez que você der zoom, é como se você mexesse o retículo. E aí, se ela está zerada com 4x, ela não acerta com 10x no mesmo ponto. Existe um objeto chamado telêmetro. O que é um telêmetro? Um telêmetro é um instrumento destinado à medição de distâncias. Há telêmetros ópticos, eletrônicos, acústicos, ultrassônicos. Qual é a grande vantagem que um telêmetro apresenta? Tem como grande vantagem substituir instrumentos de medições manuais, tais como trenas, fitas, odômetros circulares e outros mais. E as nossas lunetas, elas foram pensadas
algumas delas, através dos seus retículos, a funcionarem como telêmetros, que nós chamamos telêmetros de proporção, que através de cálculos de proporção te dão uma noção quase exata de que distância o alvo está de você. Para isso é necessário que a luneta possa ter um retículo que nós chamamos de retículo 1000 dot. E é esse que vocês estão vendo aqui na lateral aqui. Esse é o retículo que nós chamamos de retículo tipo 1000 dot. Infelizmente, como as nossas lunetas, na maioria, não são de qualidades muito grandes, não quer dizer que de cada pontinho desse aqui para o outro, realmente exista o espaçamento ideal para o plano 1000 radiano. Se a sua luneta for com isso aqui, como o meu retículo é, o meu retículo está na proporção exata de 1000 radiano, é uma luneta Nico Gold Crawl. O retículo dela é perfeito. Se a sua luneta for, o cálculo é muito perfeito. Esse retículo, ele é um retículo pensado em função da balística de um tiro de precisão. Ele não é como os outros retículos. Ele foi estudado para dar ao atirador condições de efetuar cálculos balísticos e acertar com muita precisão o seu alvo. Ele foi pensado, por exemplo, na mira pontual e referencial, porque eu posso mirar no meio dele e acertar onde está zerado. E posso me referenciar usando o dot de baixo, o dot mais de baixo ainda, o dot de cima, para por referência acertar um alvo que está fora da distância de zeragem da minha arma. Outro detalhe, ele possibilita o chamado cálculo de BDC, Bullet Drop Calculator, ou seja, calcular a queda do projétil, que é normalmente o que nós mais fazemos. Você a 30 metros é no meio do retículo, a 50 você já sobe um pouquinho que o projétil vai decair. Então ele possibilita, através de testes e de emprego visual, te dá o cálculo do BDC da queda do projétil. Ele te dá também a possibilidade de cálculos de desvios laterais por causa de vento. Por isso que ele tem dots não só verticais, mas horizontais também. E ele ainda te possibilita a telemetria, que é o que nós queremos falar aqui, que é cálculos de distâncias e proporções. Se você souber usar bem esse retículo, você tem um cálculo exato da distância que o alvo está de você e até do tamanho do alvo. Hoje eu vou falar só da distância aqui, tá? O retículo 1000 dot trabalha com proporções. Eu não vou entrar nelas aqui agora porque o vídeo vai ficar longo, já ficou longo até aqui. Eu vou abortar aqui esse detalhe das proporções de 1 para 1000, 10 para 100, 1 para 10 metros. Existe uma coisa muito importante da gente entender, é que independente no retículo 1000 dot, se você está a 1000, a 100 ou a 10 metros, como vocês verão aqui em testes práticos, existe uma constante de cálculo, porque matemática não erra. 2 mais 2 sempre vai ser 4. 4 menos 3 sempre vai ser 1. Então existe uma constante matemática que é importantíssima para ser usado no cálculo de 1000 dot, que fará parte da nossa fórmula e que vocês precisam só de saber que essa constante existe. Essa constante ela é de 27,8 jardas por dot do retículo. Como nós também não vou entrar na explicação disso, outra hora quem sabe eu faço um vídeo, porque isso é técnico, nós vamos para lá e para cá, eu não vou mexer por enquanto nisso. Como nós não medimos em jardas, a nossa medição é em metros, essa constante muda para 25,4. Na verdade, 25,44, 30 e tantos, 30 e tantos, 30 e tantos, a gente arredonda para 25,4. Isso quer dizer que o cálculo de um dot, independente se eu estou como vocês acompanham aqui no mouse, a 10 metros, independente se eu estou a 100 metros, ou se eu estou a 1000 metros do alvo, independente da proporção que ele ocupar aqui em relação a essa distância, essa constante
constante que ele vai manter dentro do retículo será sempre de 25,4 metros. Vamos aqui para frente para a gente entender isso mais na prática então. Existe uma fórmula para você calcular distâncias no retículo da sua luneta. E a fórmula é a seguinte: D é igual a TE dividido por PD vezes 25,4, que é a constante que é aplicada no mil-dot. Vamos entender a fórmula aqui rapidinho. D é a distância, então eu quero saber a distância. Essa distância é igual a TE, que é o tamanho estimado do alvo. Para eu saber a distância eu tenho que ter noção mais ou menos de quanto de altura o alvo tem. PD é a proporção que esse alvo, essa imagem do alvo vai ocupar entre os dots. E 25/4 é a constante de mil-dot, independente da distância que um alvo esteja dentro de um retículo mil-dot. Então esta é a fórmula. Nós vamos, para poder fazer os testes práticos, que vamos aplicar a fórmula na prática, nós vamos usar algumas coisas. Como eu falei, eu vou fazer os testes com essa arma aqui, cometa New Fênix, luneta Nico Gold Crown, que tem um retículo mil-dot acuradíssimo. A minha tem esse retículo de cristal, não é o original dela não. Esse retículo eu pus à parte, tá? Vou usar como escopicão o meu celular, que vai ficar aqui do lado do escope da arma, para filmar os alvos. E vou usar para saber se o nosso cálculo deu certo ou não, o telêmetro Bushnell 5/700. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos medir, por exemplo, coisa que nós vamos fazer um teste aqui. Vamos fazer um teste nesse vidrinho a 10 metros para ver se a fórmula bate. Você tem como saber que tamanho isso aqui tem a 10 metros. Vamos fazer um teste numa tampinha a 25 metros. Vamos fazer um teste em caixas d'água a distâncias diferentes, que eu vou até rodar o vídeo agora. Tem aqui no fundo do meu quintal, aqui onde eu estou, tem uma caixa d'água que fica uma distância, uma caixa d'água de 1000 litros, vocês vão ver na filmagem aí. Tem uma caixa d'água igual num vizinho bem muito mais distante, que vocês verão aí também. E depois desse tem uma terceira caixa d'água na última casa que eu vejo aqui do meu quintal. Então, como essas caixas d'água são iguais de 1000 litros e estão a distâncias diferentes, nós vamos ver se realmente o mil-dot tem a constante, mede direitinho o mesmo objeto a distâncias diferentes. Então, e vou medir também pomba. Uma pomba, que é um animal comum que a gente tem aí, toda cidade tem, a uma distância aqui de um terraço de um vizinho meu. Então nós vamos pegar e fazer o que? Filmar esses alvos dentro do retículo da luneta, ver quantos eles ocupam ali, e pelo tamanho deles, nós vamos calcular através do retículo que distância o retículo diz que ele está de mim, e depois com o telêmetro conferir, vamos ver se ele está à distância certinha. Então isso nos será muito interessante para a gente entender se realmente tem como fazer cálculo através do retículo da luneta. Então nós vamos começar aqui pelas caixas d'água. Vocês vão ver aí a primeira caixa d'água, que é a que está mais próximo, que está aí filmada no retículo da luneta. Só antes de falar da caixa d'água aqui, quero mostrar para vocês esse site aqui, ó, que mostra que uma caixa d'água de 1000 litros, dessa que vocês estão vendo, e tem a altura de 94 centímetros. Então esse é o fator que nós vamos usar para poder estimar o tamanho da caixa, certo? Então vocês vão ver a caixa d'água 1. Nós vamos colocar aí o celular dentro da luneta, vamos medir aí a caixa d'água 1, e vocês vão ver aí que ele ocupa por volta de 6,1 dot dentro da luneta aqui de onde eu estou. Então nós temos, substituindo a fórmula, dá o seguinte, que o tamanho da caixa é 94 centímetros. Ocupou 6,1 dots. Então nós vamos fazer o que? Dividir 0,94 por 6,1.
e depois multiplicar por 25,4. Deu como resultado estimado pelo retículo que essa caixa d'água está a 39,14 metros de nós, a 39 metros e 15 mais ou menos. Vamos ver aqui agora com o telêmetro se essa caixa d'água está realmente a essa distância. Vamos medir aí, vocês vão acompanharem aí se é essa distância que nós estamos aí. Por incrível que pareça, vocês podem ver aí que a caixa d'água está a 40 metros. O nosso resultado nela aqui, obtido, foi 39,14. Então funcionou a fórmula de estimar, funcionou. Vamos então para a segunda caixa d'água, que é aquela que está lá mais distante um pouquinho. Vocês vão acompanhar aí dentro do retículo através do celular, que olhando essa caixa d'água, que é do mesmo tamanho de 94 centímetros, ela ocupa dentro dos dotes da luneta cerca de 2,1 dotes. D igual 94, que é o tamanho da caixa, dividido por 2,1 dotes, que foi a proporção que ela ocupou dentro do retículo, vezes 25,4, que é a constante de 1000, deu que essa caixa está à distância de 113,69 metros. Vamos ver com o rangefinder aqui qual foi o resultado obtido na medição dessa caixa d'água de forma exata. 115 metros. Então, enquanto o retículo achou 113, o rangefinder achou 115. É muito próximo. O erro aí é desprezível. Vamos então para a caixa d'água mais distante, para vocês verem aí a nossa medição dentro do nosso retículo de 1000 DOT aí. Vocês estão vendo aí que a caixa d'água, ela se encontra em relação a nós menos de um DOT, por volta de 72% do DOT, digamos assim. E nós vamos ver então que a caixa d'água tem 94 centímetros, que será dividido por 0,72 de um DOT. Então, dividido por isso, multiplicado pela constante de 1000, que é 25,4, deu que a estimativa de distância é 331 metros e 61 centímetros. Agora vamos ver se no rangefinder foi esta a mesma distância que nós encontramos. Vocês vão ver que quando medimos com o rangefinder aí, que essa caixa está a 338 metros, muito próximo aos 331 encontrados. Doutora Eata, funciona com coisas grandes como a caixa d'água e com coisas menores a distâncias longas. Vamos fazer um teste aí numa pomba, lá no terraço do vizinho meu, bem distante daqui. Vocês vão ver pelo telêmetro aí, pelo Scopcam, que essa pomba medida, aí dentro ela não chega a um DOT, a quase um DOT do retículo. Vamos dizer que seja 0,9 de um DOT. Vamos então tirar desse site aqui agora, que é um site de detetização, a informação sobre o tamanho médio de uma pomba dessa. O site diz aqui, depois vocês podem pesquisar aqui, não vou perder tempo com isso, que é um tamanho médio de 20 centímetros. Seria tamanho de 20 centímetros dividido por 0,9 dots de DOT, multiplicado pela constante de 1000, que é 25,4. Diz aqui para mim que ela está a 56,44 metros. Vamos agora então com o nosso rangefinder procurar essa pomba e fazemos a medida para sabermos a que distância essa pomba está de nós. Vocês estão vendo aí o rangefinder sendo colocado nessa pomba e fazendo a medição que ela está a 61 metros, portanto muito próximo dos nossos 56,44. Feito em pomba, vamos fazer um objeto bem menorzinho, uma distância bem menor também, que é a nossa tampinha de refrigerante, que tem uma medida de 30,01 no paquímetro aí. Então uma coisa bem pequena. Nós vamos colocar
essa tampinha num alvo que eu tenho aqui no fundo da minha casa, que eu já adianto que tem 25 metros, que vocês já viram muitas vezes eu fazer vídeo com isso, mas depois vou medir também no rangefinder para vocês verem. Vocês veem aí que fica por volta de 33% dentro do retículo essa tampinha ocupa. Então vamos aplicar a fórmula aqui. A tampinha tem 30 centímetros, ocupa 0,33 de um DOT. Então a gente vai dividir 30 centímetros por 0,33 e multiplicar pela constante de 1025,4 e vai nos dizer que está aqui a 23,9 metros. Agora no rangefinder vocês vão ver que é 25. É muito próximo de 23,9. Por que, doutorado, que essas distâncias não batem certinho? Porque eu posso estar errando no olho aqui no cálculo, não pondo a coisa no lugar direitinho. Mas chega muito, muito próximo. Então serve sim como um telêmetro. Então isso tudo serve para poder passar para vocês uma fórmula simples para você usar a sua luneta para estimar a distância que o alvo está de você e ter melhor resultado. Isso vai implicar em você ter acertos melhores, gastar menos munições e ter o prazer de fazer um disparo bacana a distância diferente aplicando o BDC, os cálculos balísticos de queda de projétil, de desvio de projétil. Ok? E eu pretendo fazer um vídeo sobre retículo de duplo focal plane, que é uma luneta e um retículo extraordinário que tem no mercado, que une o útil ao agradável e torna o seu disparo ainda muito mais refinado e requintado, ok? Espero ter trazido alguma informação que seja útil para você. Se você gostou, dá um joinha, doutor Elton agradece. Até o próximo vídeo. Valeu!